Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem o objetivo de falar da Palavra de Deus para que você possa aplicar e meditar no seu dia a dia. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre relacionamento cristão. Pessoas que conheceram a Cristo, né? Cristo foi revelado em seu coração e hoje frequentam uma igreja e hoje tem o seu relacionamento de uma forma cristã. Mas muitos passam por algumas dificuldades, né? Por ainda estar em tratamento da nova conversão, né? Por ainda deixar os seus velhos hábitos, né? Então, o que a palavra pode nos ajudar, né, a ter um relacionamento cristão, né? Como que nós podemos ter um relacionamento cristão? O que a palavra fala? Claro que eu vou falar alguns versículos bíblicos para que a gente possa meditar, que é essa a proposta do canal, né? E praticar. Então, isso aqui vai ser só uma deixa, um start, para que você possa se aprofundar ainda mais e querer aprender mais desse tema que é relacionamento cristão, ok? Muito bem. A primeira parte aqui que eu separei para nós é como ser servo, né? Como que a gente pode ser servo? E outra, se nós somos cristões, né? Se nós somos cristãos, como que a gente pode não se esfriar, né? Pode não se esfriar. Aqui em Hebreus capítulo 10, ele cita dois versículos que eu separei para a gente refletir, né? Uma é como ser servo e outra é não deixar de se congregar, né? Isso daí é uma forma de não se esfriar. Olha o que fala nos versículos 24 e 25. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e a boas obras, né? Esse consideremos também uns aos outros, né? É nos submetermos uns aos outros, né? A ser servo uns dos outros, no sentido de o que eu posso fazer por você, entendeu? Resumindo é isso. E ele continua, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia tem letra maiúscula, é o dia que Jesus vem pegar a sua igreja de volta, né? Vem pegar a sua igreja, vem recolher a sua igreja. Vem buscar a sua igreja, essa palavra. Bom, consideremos também uns aos outros, sejamos servos uns dos outros, né? E olha que importante, né? Não deixemos de congregar como a costume de alguns. Então, naquela época já existia pessoas que deixavam de frequentar a igreja, né? E hoje em dia tem até a famosa moda, né? A palavrinha aí, desigrejados, né? Pessoas que acham que ficando na sua casa, só assistindo culto online, né, tá bom demais, né? Mal ela sabe que ela pode ser um canal de bênção, indo na igreja e se relacionando com os cristãos, né? Isso é congregar, né? Você vai para a igreja para adorar o Deus vivo, o mesmo Deus que os seus irmãos adoram, mas também você pode ser um canal de bênção indo na igreja, né? Às vezes um bate-papo com alguém, Deus pode te usar, né? E o contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas pode ser canal de bênção na sua vida, você congregando, né? Alguns, claro que não vou falar que é um mar de rosas a igreja. Existem decepções, existem pessoas e pessoas, né? E eu acredito que quem nunca errou na vida, né? Eu mesmo já errei, já decepcionei pessoas na igreja, fora da igreja. Mas nós somos meros mortais e pecadores, no qual estamos aí lutando para atingir a perfeição de Cristo, né?
até a volta dele. Então, eu creio que se eu deixar de congregar, aí que eu vou me desviar, aí que eu vou continuar sendo uma pessoa ruim, né? Então, é importantíssimo a gente se congregar. Esse é um dos itens que eu separei para a gente falar sobre o relacionamento cristão. Um outro item também que eu separei, né? Como cristão, nós temos que seguir a paz com todos. A gente vai falar sobre esse versículo, né? E a gente tem que se examinar para a gente não contaminar outras pessoas. Foi o que eu falei, né? Às vezes as pessoas nos decepcionam na igreja, ou nós mesmos decepcionamos várias pessoas na igreja. Ou seja, acabamos contaminando pessoas através das nossas falhas, né? E aqui em Hebreus 12, no capítulo 12, no versículo 14 e 15, fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É claro, né? Um Deus santo, nós temos que nos santificar. E para isso temos que ter paz com todos, né? Então nós temos que patrocinar a paz. Nós temos que ser pessoas no qual temos que pedir a Deus autocontrole, né? Domínio próprio, mansidão, para que a gente possa permanecer em paz, né? E patrocinar a paz com as pessoas. Continuando, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitas pessoas, né, muitos sejam contaminados, muitas pessoas sejam contaminadas. Raiz de amargura, né? A igreja é um hospital, porque quem vem aqui é submetido a um tratamento que é a conversão. Então tem muitas pessoas com raiz de amargura, com ira, dificuldade de liberar perdão. E claro, a gente não pode deixar brotar esses sentimentos, mas temos que tratar em nome de Jesus, para que a nossa congregação seja uma congregação santa e siga a paz para vir a Deus, né? Então, se examine, vê se você é o autor dessa raiz de amargura e peça a Deus para que Ele possa arrancar do teu coração essa raiz de amargura, porque assim você não vai contaminar outras pessoas, né? E ter um relacionamento cristão com paz com todos, né? Com santificação. Ok? E uma outra e último item que eu separei aqui para a gente falar sobre relacionamento cristão são as práticas sociais. Olha que fala em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 6. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis as hospitalidades, pois alguns praticando-a sem a saber, acolheram anjos. Olha que interessante, né? O acolhimento a outras pessoas, né? Sem você saber, aqui, né, dá a entender que anjos, né? Você acolhe anjos, né? É muito interessante, né? Por que anjos, né? É até um mistério aí para a gente poder meditar, né? A gente acolhe anjos sendo hospitaleiros, né? A outras pessoas. É muito interessante isso. Lembrai-vos dos encarcerados, como se fosse preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados, né? Existe hoje uma prática cristã chamada capelania, onde o que é a capelania? É a extensão da igreja, onde alguns irmãos vão para hospitais, vão para escolas, né, creches, vão para asilos, até cemitérios, inclusive prisões, falar do amor de Deus, né? Então, aqui eu acredito que quando ele fala lembrai-vos dos encarcerados, né, como se preso com eles fossem, dos que sofrem maltratos, né? Eu creio que ele está falando, o autor de Hebreus, dos cristãos que foram presos por professar sua fé em Cristo, né? Naquela época a perseguição existia muito forte, até hoje existe, né? Em lugares aí do Oriente, né? Perseguição
aos cristãos, né? E eu creio que o autor fala sobre os irmãos nossos que estão presos. Hoje em dia, aqui no Brasil, principalmente, a perseguição cristã não é desse efeito, né? Nesse efeito de ser preso porque você acredita em Cristo, né? Mas existem pessoas presas, inclusive no nosso meio da igreja, da comunidade, né? E independente da culpa que ele realmente teve, né? A gente tem que expressar o amor de Deus e ir visitar os irmãos, mandar carta, né? De repente, se essa igreja não tem, você procurar um lugar que patrocina a capelania, né? Para que você possa ser membro e falar do amor de Deus aos perdidos e aqueles que estão encarcerados nos hospitais, né? Isso são práticas sociais, né? Bom, fala aqui no versículo 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, né? Então, o relacionamento cristão tem que ser com a tua esposa também, né? Com o seu marido, né? Seja puro o matrimônio, né? Seja puro, né? Uma coisa muito legal que eu tenho tentado praticar com a minha esposa é o quê? É o culto doméstico. O que seria o culto doméstico? É uma palavra, né, que você, como sacerdote do lar, o homem no caso, né, ele vai chamar os filhos, a esposa, e vai dar uma palavra periodicamente em seu lar, né? Não é um culto de 50 minutos, é de 15, 20, 25 minutos, uma palavra, até pode tocar um louvor, né? Chama os filhos na mesa com a esposa e professa a palavra. Claro, se você é uma pessoa, de repente, uma mulher que não tem marido, você representa aí a autoridade no seu lar. Então você chama os seus filhos da palavra, né? Lê um texto bíblico, né? Faz uma oração, né? É muito importante isso, né? Então o matrimônio, bem como o leito sem mácula, né? Fugindo das tentações, adultério, impurezas, né? Isso é importante no relacionamento cristão. Então a gente está falando de relacionamento cristão, tanto para a sociedade, quanto para a congregação, igreja, quanto no seu lar, no seu matrimônio, ok? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Então muitas pessoas são avarentas, né? Ou ainda são cobiçosas, querem mais que têm, e até se esquecem de agradecer a Deus pelo que Deus te proporciona hoje, o que você tem hoje que Deus te deu, né? Então isso também é uma prática cristã, um relacionamento cristão, né? As pessoas vão ver essa avareza em você, né? E se você é testemunha de Cristo, né? Se você se parece a Cristo no teu coração, você não pode ser avarento. Por isso, ora a Deus sobre isso, sobre essa área da nossa vida, ok? E em versículo 6, para terminar, ele fala: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem, né? Então é aquilo lá que a gente tem que ter no nosso coração, né? A gente tem que crer e ser dependente de Deus, não dos homens, né? Tanto na segurança, na área financeira, área da saúde, a gente tem que ser confiante em Deus, né? Isso é ser cristão, e assim a gente consegue se relacionar com um verdadeiro cristão, tanto na igreja, quanto no seu lar, como nas áreas sociais, né? Na sociedade, ok? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe o seu dia. Se fez sentido para você essa palavra, que você possa se inscrever, curtir, compartilhar, que é importantíssimo para propagar o Evangelho. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua família, e que Deus possa te dar essa clareza de um relacionamento cristão, congregar na tua igreja, praticar as boas obras,
na sociedade, no seu lar, né? E com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.